Isso. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus estará aqui. Olha que coisa linda. Deus está aqui, aleluia. Tão certo que tão respiro, tão certo como amanhã, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. É o programa Nova Esperança entrando na sua casa todos os sábados às 10h45 da manhã. Obrigado, compartilhe, divulgue. É o único programa católico de evangelização na TV pernambucana. E o esforço é muito grande para a gente, de fato, estar aqui levando a evangelização para você na sua casa. E a gente quer trazer informação e evangelização. Não adianta a gente ter uma evangelização sem estar informado, de conhecimento, de vida prática no conteúdo da nossa fé católica. Então divulgue, compartilhe agora para o seu vizinho, para o seu amigo. Ó, bota na TV Nova Canal 22, acesse o nosso Instagram, compartilha, divulga. Vamos cada vez mais mostrar que nós estamos evangelizando através dos meios de comunicação. Com o apoio do Armazém Coral, materiais de construção sempre perto de você, o apostolado litúrgico das minhas queridas irmãs Pia Discípulo Divino Mestre. Um abraço para a irmã Dáurea, do apostolado litúrgico. A Quimilab, produtos de limpeza com qualidade é a Quimilab. E feijão Quicaldo, ou feijão da família. Pois é, estamos conversando com este professor querido, esse místico monge. E além de tudo, ele é pintor, minha gente. Ele fez uma olha aqui, mostra aqui, Cleitinho. A explicação da imagem do Cordeiro de Deus. Olha aí que lindo. Me deu de presente, está dentro. Ele fez isso na noite sem dormir, foi uma noite de insônia. Uma noite de insônia, né? Então veja que bonito, né? O cordeiro, o galho da árvore, a imagem. Então isso aqui já são projetos futuros que está para chegar pelas Paulinas Livraria. Ô, Bruno, eu tinha feito uma pergunta antes sobre a questão. O livro também vai ajudar para as pessoas que trabalham com catequistas, crianças, jovens. Tem essa importância? Sim, tem uma importância muito grande, porque a catequese trabalha com linguagem e trabalha com gêneros textuais da Bíblia. Então, como falei no início, por exemplo, se nós pegarmos uma parábola quando Jesus fala de maneira bem literal, né? Se o teu olho é ocasião de pecado, corta. Se tua mão é ocasião de pecado, tira a mão, que é melhor entrar sem a mão e sem o olho do que entrar com os dois e não ir para a eternidade. Claro que isso aí, Jesus não está querendo que a gente faça literalmente. Então, a catequista tem que explicar isso à criança. Isto aí é uma figura de linguagem que nós chamamos de hipérbole. É um exagero. Jesus, no fundo, estava querendo dizer que a gente tem que dar prioridade à salvação. E que a gente tem que usar a mão para fazer o bem, não para fazer o mal. Tem que usar o olho para o bem, para olhar o que é bom, não para olhar o que é ruim. Né? Então, é nesse sentido que a gente tem que interpretar. E assim Jesus fala muitas outras hipérboles. Por exemplo, se você vai estudar com as crianças ou com os jovens da Crisma, um salmo. Você tem que saber, o Salmo 136 diz o seguinte: junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando com saudades de Sião. Nos salgueiros por ali, pendurávamos nossas harpas, pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos. Como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Se de ti, Jerusalém, eu me esquecer, que resseque a minha mão, que se colhe a minha língua ao paladar, se de ti não me lembrar. É um salmo lindo, mas o catequista tem que saber que esse salmo é um salmo histórico, que ele foi escrito em um contexto de exílio da Babilônia, e que o povo estava sendo cobrado para cantar na Babilônia, que estava com saudades de Sião. Então não tinha um ânimo para cantar.
e pensava em um dia retornar a Jerusalém. Então, isso tem que ser dito, é o que nós chamamos de enunciação, o momento que o texto é produzido, para que o jovem entenda e possa rezar no seu contexto de vida. É um salmo que se reza quando está com saudade. E, além do mais, nós temos em todos os salmos a função poética da linguagem, a função que trabalha a expressão da palavra, as rimas, as estrofes, etc. Então, todos os gêneros textuais da Bíblia são gêneros semânticos que necessitam de interpretação e que o catequista, lendo um pouquinho o livro, vai entender como explicar melhor esses textos para ir além do literal. Porque todo texto nós temos que buscar o conteúdo que está também nas entrelinhas. Seja esse conteúdo em forma de pressuposto ou em forma de subtendido, que a interpretação vai depender das suas experiências de uso de língua, dos seus conhecimentos prévios e também compartilhados com a mesma comunidade linguística. Que maravilha. Dom Bruno, eu estava observando aqui que também tem a construção dos sentidos dos textos, né? É muito difícil, às vezes, você que é jornalista, construir um texto, vamos dizer, uma sinopse de um fato jornalístico. Ele também tem esse segmento de ajudar na construção do texto. Ajuda um pouco, sobretudo quando você pega. Todo texto, você produz um texto, seja oral ou escrito, com uma intenção. Então, para o texto existir, ele tem que ter 7 intenções. Não é só a coesão e a coerência. 7 intenções, Tem mais 5 importantes, que é a informatividade, todo texto informa. Que a intencionalidade está no autor ou no falante. A aceitabilidade que está no leitor ou no ouvinte, ele pode refutar. E na hora que ele refuta, ele pode trazer suas experiências, formar um novo texto, correto, que o outro interlocutor também pode refutar. Tem que ter a questão da situacionalidade, os contextos de uso onde é produzido o texto, a quem se destina, como vai ser dito, e também a intertextualidade, porque todo texto é polifônico. Por exemplo, para eu estar falando agora, eu tenho aqui várias vozes que eu li antes, que eu escutei antes, e aí eu formei um novo discurso. Então, o nosso discurso é formado em cima de outro discurso. É o que nós chamamos de polifonia do discurso. Então, tudo isso é levado em conta na hora de você escrever um texto claro, que tenha sentido. E todo texto é a resposta a um problema. Quando você pergunta, o que será que levou o autor a falar isto? O que será que levou o autor, o jornalista, a escrever isso? Quando você descobre o que levou ele a escrever isso, você tem a ideia central. Porque o texto é sempre a resposta a uma situação, problema. Por exemplo, eu escrevi esse meu texto, que é esse livro, o texto e sua interpretação, porque o meu problema era porque é que as pessoas não gostam da língua. Porque as pessoas só mostravam a língua para poder você fazer análise de maneira totalmente fechada e você fazer a língua como uma regra, um conjunto de regras. E quando você vai interpretar, você não vai, no dia a dia, você não fica interpretando os textos. Por exemplo, se você está no ônibus, você está lendo um outdoor, você não vai dizer, não, ali é o sujeito, ali é o predicado. Não, você vai entender o texto. E você tem que entender as entrelinhas, né? E por isso que você tem que pensar no outro. Por exemplo, se eu disser aqui, se eu disser para um francês, para um estrangeiro, o carnaval de Olinda e Recife começa com galho e acaba com batata, ele vai entender que se come um galo e que se come batata, se ele não souber o contexto do carnaval daqui. Então, na França, eu tenho que explicar que começa com um bloco que se chama Galo da Madrugada e acaba com outro em Olinda, que se chama Bacalhau do Batata, porque dependendo para quem eu estou dirigindo o texto, eu tenho que adaptar a linguagem. Entendi. Eu não posso dizer, por exemplo, na China, passa gelol que passa. Lá eu tenho que dizer, passa gelol que passa a dor. Porque o produto não é conhecido lá. Entendi, maravilha. É isso aí. É conhecimento, é formação que a gente tem para levar cada vez mais a você que nos acompanha aqui no programa Nova Esperança. Dom Bruno, eu gostaria de agradecer a sua presença em nosso programa. O senhor é uma sumidade. Eu gosto demais de estar com o Senhor, de conhecer a sua formação e transmitir para os nossos telespectadores que acompanham o nosso programa. Porque a gente tem esse papel fundamental de levar a evangelização com conteúdo de informação e qualidade. Então, Dom Bruno, o senhor que é sacerdote, ele agora, minha gente, nós estamos gravando, ele vai sair direto para fazer uma ação no hospital, unção dos enfermos e levar a Eucaristia. Veja que
A vida do sacerdote é isso. É curar as pessoas, é salvar as pessoas, converter as pessoas. Porque ele é o ina persona, é a pessoa do Cristo. Então, Dom Bruno, com suas mãos, pela imposição de suas mãos, abençoe os que estão em casa. Tem tanta gente agora que está em casa precisando de uma bênção, enfermos, doentes. Que essa bênção se estenda para você. Não desanime. E obrigado, meu querido. Prazer enorme, Eduardo. O que precisar de estar aqui no nós, seu programa. estamos para servir, Dom Bruno. Muito obrigado, digo mesmo. Ok. Então nos dê uma bênção a todos que estão em casa. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus nosso Pai, fonte de toda a bênção, que nesta manhã de sábado nos reunis para poder te escutar e favorecer com a evangelização. Derramai sobre todos vós as suas bênçãos. Amém. Deus Filho, Redentor do mundo, que por amor destes a vida a cada um de nós sobre a cruz, volvei o vosso olhar sobre nós, perdoai nossas faltas, curai nossas feridas e todas as nossas doenças. Amém. Deus Espírito Santo, que sois o doador da santidade, conduz nossa vida para o bem, livra-nos do mal e fazei com que testemunhemos com palavras e atitudes Jesus Cristo ressuscitado. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na luz de Deus. Deus abençoe a todos e a gente encerra cantando. Fiquem na luz. Um forte abraço. Até sábado, se Deus quiser, aqui no programa Nova Esperança. Jesus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir.